Bem-vindos ao MiniONOcast, o podcast do MiniONO Poços de Caldas. Eu sou a Camille Paiva, auxiliar administrativa da 10ª edição do MiniONO. Eu sou a Nathalie Marla, assessora acadêmica da 10ª edição do MiniONO. E hoje estamos aqui com a presença da diretora do Comitê Temático Cúpula do Futuro 2024, Gabriela. Muito obrigada, Camille. Oi, eu sou a Gabriela, diretora do Comitê Cúpula do Futuro, e é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso de te receber para essa conversa tão importante e tão atual que a gente vai ter sobre a Cúpula do Futuro e quais são os seus posicionamentos. A primeira pergunta que a gente vai trazer, então, é por que a reunião da ONU aconteceu? Por que a cúpula aconteceu? O que eles estavam prevendo com essa reunião? Então, a história da Cúpula do Futuro, na verdade, começa lá em 2015, com a formulação da Agenda 2030, que deu origem aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A cúpula ela vai acontecer em 2024 para atualizar e contextualizar essa agenda para o cenário mundial atual, respondendo às novas demandas e novos desafios dessa época. As reuniões também tinham o objetivo de avaliar o progresso e propor ações mais concretas para facilitar o cumprimento das metas até 2030. Foi uma série de discussões de diversos tópicos que são pautados em 5 questões centrais, que são financiamento para o desenvolvimento, paz e segurança internacional, ciência e tecnologia, inovação e cooperação digital, jovens e gerações futuras e governança global. Dentro desses temas, dessa diversidade de temas, o nosso comitê ele vai estar focado naqueles que abordam a equidade de gênero e o empoderamento feminino, que está previsto no ODS 5 da Agenda 2030. Muito legal, Gabi, o comitê. Eu acho ele muito interessante. E aí a gente sempre pensa que todo comitê está inserido em algum cenário internacional, em algum contexto, né? Então, qual que é o contexto que a cúpula está inserida? Então, nos últimos anos, a gente presenciou diversas transformações no cenário internacional e diversos desafios também interseccionados. Então, teve a pandemia de Covid-19, crises econômicas, conflitos armados e mudanças climáticas, além de diversos avanços tecnológicos também. Então, o comitê ele vem para abranger esses desafios e esses avanços tecnológicos e construir uma governança global mais eficiente diante de crises globais. É muito interessante ver, então, como que a ONU vem tentando trabalhar com todas essas agendas tão distintas uma das outras, então pensar nesses 17 ODS que ela vem planejando e como que eles vão afetar, principalmente no Comitê Cúpula do Futuro 2024, que a gente vai trabalhar no MiniONO, essa equidade feminina e como que todas essas crises, elas afetam de uma forma totalmente desigual, especialmente as mulheres em situação vulnerável. Então, a partir disso, qual que você acha que é a relevância desse comitê para o cenário atual? Então, o comitê foi muito importante para reafirmar o compromisso das nações com o desenvolvimento sustentável, fortalecer a cooperação multilateral também e integrar essas novas agendas. Durante essas reuniões, foi construído o Pacto Global para o Futuro, que é baseado em direitos humanos, equidade e sustentabilidade, para garantir um melhor futuro para as gerações, né? E aí, pensando nesse melhor futuro para as gerações e os atores que estavam ali, predispostos a debater sobre isso, quais atores você traz para a gente, Gabi? Nas reuniões, todos os 193 países participantes da ONU discursaram. E nesse comitê, a gente vai trazer, então, uma diversidade de ideologias e posicionamento entre os atores. Então, a gente vai ter diversas potências, como Estados Unidos e China, estados emergentes também, como Brasil, África do Sul, países mais conservadores em questão de gênero, como o Irã e Afeganistão, e agências da ONU e organizações internacionais também que desempenham um papel muito relevante nessa questão, como a ONU Mulheres e a CSW, que foi a Comissão sobre Condição da Mulher. É muito interessante, então, a gente ver como que esses países têm posicionamentos tão distintos, pensando também nessa disparidade entre Ocidente e Oriente, essa discussão, essa dicotomia. Pensando nisso, o que você traz pra gente desse posicionamento esperado dos atores? Então, a gente tem diversos posicionamentos e um debate muito interessante entre países com políticas de gênero bem avançadas e progressistas e países mais conservadores. Também vamos ter diferentes realidades sociais e econômicas. Então, a importância da inclusão de países subdesenvolvidos
nessas questões sociais e as organizações internacionais, que vão fazer essa pressão para a adoção de pautas sociais e políticas mais ousadas para a proteção dos direitos femininos. Quando a gente pensa nessa questão, então, dos direitos femininos, a gente vem pensando também em como que países que não são ocidentais e não vão aderir a essas políticas tão facilmente, como que eles vão entrar nesse debate. E a gente pensa também que muitos vão falar que não vão querer adentrar o debate, não vão querer se posicionar sobre isso, mas a gente vê também um posicionamento diferente. A gente vê um posicionamento que eles estão ali também para falar sobre a agenda do país deles, sobre essas questões. Então, o tema da Cúpula do Futuro de 2024, ele trouxe esses posicionamentos imprevisíveis de alguns países que a gente não pensava que seria dessa maneira. Então, eu acho muito interessante também como que a gente espera o posicionamento de alguns de uma forma e eles trazem algumas inovações nessa questão. E aí, pensando nisso, a gente também pode começar a pensar nos grupos de interesse, né? Porque cada país vai ter o seu interesse, vai ali para defender, mas no final das contas você acaba achando outros países que têm um posicionamento semelhante, né? Então, Gabi, quais seriam os grupos de interesse que você destacaria dentro da reunião? Eu acho que os principais grupos de interesse são as potências, então basicamente o Conselho de Segurança da ONU, e esses países com políticas mais avançadas, que têm um foco maior na questão econômica e também fortalecer os compromissos multilaterais e liderar esse processo de avanços de políticas mais inclusivas e interseccionais. Tem também as nações em desenvolvimento, né, que vão prezar por um acesso ao financiamento internacional, cooperação técnica e o apoio para a adoção dessas políticas mais sociais. Os países conservadores, com certeza, que vão defender seus valores tradicionais e religiosos e a importância de garantir a sua soberania nesses debates mais culturais. As organizações internacionais também, que vão integrar essa perspectiva de gênero em todas as agendas globais, como educação, saúde, meio ambiente, paz, e garantir esse cumprimento das ODS. É muito interessante, então, a gente ver esses grupos de interesse sendo formados dentro de um comitê da ONU, porque a gente percebe, então, já como que esses posicionamentos e essas agendas, elas já estão circulando há um tempo e como que elas já vão ampliando também e concretizando esses grupos que vão se posicionar de forma semelhante uns aos outros. Mas é muito interessante também pensar como que esses interesses privados vão afetar esses grupos de interesses e posicionamentos de cada estado. Então, a gente sabe que a disparidade de como afeta a questão de gênero em muitos países é totalmente diferente também. Nessa intersecção entre como essas questões como pandemia, as guerras armadas, o meio ambiente e as questões climáticas também vão afetar as mulheres de uma forma muito diferente. Então, pensar como que esses movimentos também, essas ONGs, essas OIs vão pensar esse movimento feminista que vão para além também do movimento feminista liberal, que vai pensar de uma perspectiva muito fechada e exclusiva desses países ocidentais e vão tentar ampliar ainda mais esses movimentos para trazer também uma representatividade maior nesses espaços de negociação. É muito interessante também essa variabilidade de atores, porque quando a gente fala das mulheres, não são só as mulheres que têm que correr atrás para que aquilo mude, né? Para que o cenário mude. Então é muito bom ver outros atores se mobilizando, entendendo a importância dessa questão dentro de todo esse contexto que você trouxe pra gente e se mobilizando mesmo para trazer a diferença, para fazer a diferença de alguma forma, né? Exatamente, porque quando a gente pensa que o movimento feminista é feito para as mulheres, mas ele tem que ser pensado também para os homens, porque é eles que acabam violentando e fazendo essas questões serem cada vez mais extremas. Então, acho que é muito importante a gente pensar realmente esse movimento para ser uma agenda que inclua todos, porque é necessário. Eu acho que isso é totalmente importante, eu acho que o seu comitê vai trazer esse debate muito essencial para a gente nesse mini-ONU. Bom, esse foi mais um episódio do Mini ONU Cast. Muito obrigada, Gabi, por estar aqui. Foi um prazer conversar com você e por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Muito obrigada, Nathalie, Camille. Muito obrigada aos ouvintes. Eu espero vocês na 10ª edição da Mini ONU. Gostaria de agradecer, então, aos ouvintes e lembrar que esse podcast é uma produção da comissão organizadora da 10ª edição do Mini ONU em parceria com o Laboratório de Comunicação da PUC Minas Poços de Caldas.